Sabe aquela sensação quando a gente termina um livro ou maratona uma série e parece que um pedacinho do protagonista ficou com a gente? É um fenômeno super fascinante, né? Nesta análise, a gente vai fundo na psicologia por trás disso e entender por que isso acontece. Pois é, essa é a grande questão. Do nada a gente se pega pensando ou até agindo, um pouco como aquele personagem que acompanhamos por tanto tempo. É uma experiência muito comum, mas o que exatamente está rolando na nossa mente? Então vamos lá, direto ao ponto. Será que essa sensação de se tornar o personagem é algo, sei lá, estranho? É para se preocupar? Ou será que é só uma parte natural de como a gente se conecta com as histórias que consome? E a resposta é um gigantesco sim, pode respirar com alívio. Essa impressão é totalmente normal e faz parte de processos psicológicos bem conhecidos. Não é nada bizarro. Na verdade, é uma parte fundamental de como a nossa personalidade é influenciada e moldada durante a vida. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender como essa mágica acontece, a gente precisa olhar para três mecanismos psicológicos que são os grandes responsáveis. Pensa neles como os pilares que sustentam toda essa experiência. O primeiro é a identificação. É como se a nossa mente experimentasse algumas características que a gente admira ou acha interessantes em alguém, mesmo que esse alguém seja de mentirinha. É um processo que rola no inconsciente, onde a gente incorpora essas qualidades no nosso próprio jeito de ser. Em segundo lugar, a gente tem a modelagem. E isso aqui é sensacional, porque a gente aprende boa parte do que a gente sabe observando e imitando os outros. E isso vale também para os modelos que a gente encontra nos livros e nas telas. Os personagens acabam virando guias poderosos, influenciando nossos pensamentos e até nossas emoções. E para fechar o trio, temos a identidade narrativa. Pensa assim, as histórias nos dão uma espécie de mapa para a gente se entender e entender o mundo. A gente começa a ver a nossa própria vida como uma narrativa, e os personagens nos mostram possíveis roteiros, exemplos de como agir, o que ajuda a criar uma sensação de coerência na nossa própria história. Beleza, mas é aqui que a conversa fica um pouco mais séria. Se a gente absorve traços de personalidade, o que acontece quando o personagem com quem a gente se identifica não é, digamos, um bom exemplo? Como é que a gente lida com a influência de um anti-herói? E o contraste pode ser gritante. De um lado, a gente tem o herói que inspira, que ensina sobre empatia, coragem. Do outro, o anti-herói, que pode nos influenciar com uma dose de agressividade ou pessimismo. A linha que separa a inspiração de uma influência prejudicial pode ser bem tênue. A psicologia por trás disso é bem profunda. Existe um mecanismo chamado identificação com o agressor. A ideia é que, às vezes, para combater um sentimento de ansiedade ou vulnerabilidade, a pessoa acaba internalizando os traços de quem ela teme. É uma forma de virar o jogo, transformando o medo passivo em uma sensação ativa de poder. Então, a grande questão é como se proteger dessas influências negativas. A boa notícia é que existem, sim, ferramentas e estratégias para a gente fortalecer o nosso eu e ter mais controle sobre o que a gente absorve do mundo lá fora. O caminho começa com 3 passos bem práticos. Primeiro, desenvolver o chamado insight emocional, que é basicamente olhar para dentro e entender o que a gente sente e por quê. Segundo, praticar a mentalização, que é ter curiosidade sobre a nossa própria mente. E terceiro, botar a mão na massa, trabalhar ativamente para criar novos hábitos e substituir aqueles que a gente não quer mais. E além desses passos, a psicologia ainda nos dá umas cartas na manga. São estratégias saudáveis para a gente lidar com aqueles impulsos que a gente pode ter absorvido sem querer. São os chamados mecanismos de defesa maduros. E olha só como eles são inteligentes. A sublimação, por exemplo, pega um impulso como a agressividade e canaliza para algo produtivo, como um esporte ou um projeto de arte. Já a supressão é quando a gente reconhece um pensamento negativo e decide conscientemente não dar atenção para ele naquele momento. É uma forma de tomar as rédeas da situação. E tudo isso nos leva à ideia mais poderosa de todas. Não se trata de construir um muro e se isolar das histórias, mas sim de aprender a ser um editor ativo da nossa própria identidade. Essa frase resume tudo perfeitamente. A gente não pode evitar ser influenciado, faz parte do jogo, mas nós temos o poder de escolher quais influências vão de fato se tornar parte de quem a gente é. É como ler o rascunho da nossa vida e decidir o que fica e o que sai na versão final. Então, resumindo o nosso kit de ferramentas, o que você sente anormal acontece por causa da identificação e da modelagem.
É crucial ficar de olho nas influências, especialmente as negativas. A gente pode se fortalecer com um insight, mentalização e usar defesas maduras como a sublimação. E o mais importante de tudo, a gente é o editor da nossa própria identidade. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se as histórias nos moldam e nós temos o poder de editar essa influência, a pergunta final não é sobre o que a gente leu ou assiste, mas sobre o que a gente escolhe manter. Que histórias estamos usando para construir a pessoa que queremos ser? Obrigado por acompanhar